Ministro, a gente teve recentemente uma decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando o bloqueio da plataforma X em todo o Brasil. Foi uma medida drástica. Eu queria saber a sua opinião a esse respeito e em que medida isso se relaciona com a falta de regulamentação das redes sociais aqui no nosso país. A primeira observação importante é que a decisão foi confirmada pela primeira turma, foi levada ao colegiado, que era o colegiado competente. O ministro Alexandre tem tido uma atuação muito importante, corajosa, firme e que acho que ajudou o país em momentos difíceis, mas ele tem tido a condição de fazer esse papel porque ele tem o apoio institucional do Supremo, é uma visão majoritária no Supremo que apoia e mantém o que ele faz. Portanto, não é uma coisa personalista nem monocrática, é algo que corresponde ao sentimento institucional do Supremo de defesa da democracia brasileira nesse momento. Acho que esse é um ponto relevante de se destacar. Ou seja, ele não está decidindo sozinho, né? Ele reflete um sentimento coletivo de proteção da democracia. É claro que cada um, quando conduz o inquérito, conduz com as características da sua personalidade, mas ali há uma institucionalidade por trás do que está sendo feito, e não um voluntarismo individual. Acho que esse é um ponto importante que nem sempre é compreendido pelas pessoas de uma maneira geral, mas sem tirar o mérito do que ele faz, porque isso tem um custo pessoal, de desgaste pessoal, de ameaça para a segurança, de chateação para a família. É impossível exagerar o nível de aborrecimento que o ministro Alexandre enfrentou, e eu tenho somos amigos, mas eu tenho o maior respeito e admiração pelo papel que ele desempenha. Mas é um papel institucional e colegiadamente apoiado. Pode ter alguma divergência pontual, mas no geral é uma posição institucional do Supremo. A questão do X é muito simples e nem há por que politizá-la. Uma empresa, para funcionar no Brasil, tem que ter um representante legal no Brasil. Eles tiraram o representante legal no Brasil, não tem condições de funcionar aqui. É simples assim. Agora, o argumento de liberdade de expressão não é um argumento nem sincero nem verdadeiro nesse caso, com todo respeito a quem pensa de maneira diferente. Por duas razões. Primeiro, porque o X opera sem revelar preocupações com a liberdade de expressão na China, na Arábia Saudita e na Índia, onde cumpre regularmente a legislação e as decisões judiciais. No Brasil, ficou preocupado com a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um valor essencial. Porém, o post que foi a gota d'água era um foragido da justiça brasileira convocando a população para ir para a porta da casa do delegado que conduzia o inquérito para hostilizá-lo e falando o nome da esposa, das filhas. Isso é covardia, ilegalidade de incitação à violência e não tem nada de liberdade de expressão. Portanto, às vezes, por trás do biombo da liberdade de expressão, você esconde um discurso de ódio altamente destrutivo das instituições. Agora, o modo como se fala, parece que foram milhares de posts retirados. Foram algumas meia dúzia, talvez, algumas poucas dezenas, geralmente de discurso de ódio e ataque às instituições. Eu converso regularmente com o ministro Alexandre, somos colegas, somos amigos, portanto, é diferente do que muitas vezes se supõe, que existe uma massa de pessoas sendo censuradas. Não aconteceu isso, mas esse foi o discurso internacional. É preciso reconhecer que quando eu estava na faculdade, havia um grande movimento internacional de esquerda. Havia uma internacional socialista, havia um movimento relevante. Hoje em dia você tem uma grande articulação global de extrema-direita e que muitas vezes divulga internacionalmente uma percepção bem diferente do que acontece. E quando eu viajo muito, você disse que eu sou juiz, fui advogado, o que eu sou mesmo há 40 anos e continuo sendo professor. Eu adoro entrar numa sala de aula, eu escrevo regularmente, publico regularmente e viajo
fora dos dias de sessão, com frequência para universidades no Brasil ou fora do Brasil. Em alguns lugares se criou a percepção de que havia algum grau de autoritarismo no Brasil, o que é absolutamente impróprio, e é preciso levar em conta o que a gente enfrentou aqui no Brasil. Portanto, nós enfrentamos momentos em que as pessoas esquecem, mas houve uma tentativa de atentado terrorista no aeroporto de Brasília. Nunca tinha tido isso no Brasil. Nós tivemos um incêndio da sede da Polícia Federal aqui no Brasil. Nós tivemos uma mudança de atitude das pessoas. Eu gosto de lembrar, eu fui à final da Copa do Mundo de 2014 no Rio de Janeiro. O museu, minha mulher querida e saudosa, e meus 2 filhos, eram mais jovens. Os 4, sozinhos, fomos ao Maracanã, por conta própria. Depois, em 2016, eu e Teori Zavascki, meu filho menor, fomos à abertura das Olimpíadas. Sozinhos, os 3. Sem segurança. Sem segurança, não tinha nenhuma preocupação dessa natureza. Depois de 2018, as pessoas começaram a se sentir livres para fazerem ataques verbais e até ataques físicos. Tem um colunista que escreve numa revista semanal e diz, não, se indignaram com uma manifestação em Nova York, eles cercaram a van em que nós estávamos, em plena Quinta Avenida, uma horda de pessoas pagas, que depois se ficou sabendo, e tentaram virar a van, assim, uns 30, 40 pessoas. A gente está lidando com marginais, e não pessoas que se manifestam livremente, como tem todo o direito. Portanto, houve a criação de uma cultura de violência e de agressividade que não existia no Brasil e que mudou muito o patamar das relações. A gente precisa voltar a um tempo de civilidade. Não é muito fácil. Como eu falei, assim, o governador de São Paulo, por exemplo, que é uma pessoa que era da linha política anterior, um homem civilizado, que tem opiniões, conversa civilizadamente. Portanto, não é uma questão de ser conservador, ou de ser liberal, ou de ser progressista. É uma questão de ser comprometido com a civilidade mínima que deve presidir a vida numa sociedade democrática.